Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. Prospecção na rede social de negócios é um desafio para você? O Cada Cliente vai participar do maior evento de e-mail marketing do Brasil. Vamos te mostrar como conseguimos aumentar as taxas de conversão de leads. Estruture-se e aumente as oportunidades de vendas dos seus produtos e serviços. Quer prospectar ainda mais pessoas? Não perca o E-mail Market Summit 2021. A geração de leads é parte fundamental na estratégia de qualquer empresa com um foco em vendas. Mas saber como inserir as leads geradas no processo comercial é onde a maior parte dos times de venda começa a perder oportunidades. Então, o Eduardo Rodrigues, diretor comercial da Mosquite CRM e também é mentor de startups, ele apresenta de uma forma didática um eficiente processo de gestão de vendas, vinculado ao uso e adoção de soluções modernas de CRM. Então recebam calorosamente o Eduardo Rodrigues. Olá, eu sou o Eduardo Rodrigues, diretor de receita aqui do Mosquite, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre processos. Quais são as formas de atração de lead que eu posso ter numa empresa? Quais são as formas de tracionamento que eu posso ter? Melhor modelo de venda para o meu modelo de negócios? Então vamos entender um pouquinho esse bolo louco para ver o que é mais adequado para a sua empresa. Então no nosso talk de hoje a gente vai entender algumas coisas como o macro funil e as suas etapas. Quais são os tipos de atração que normalmente existem dentro de uma empresa? Lembrando que nem todo tipo de atração é para todo mundo. Os tipos de tração, que é diferente de atração, atrair esse lead, agora como é que eu vou tracionar ele, levar ele para venda.
mostrar um pouco de como é que são os nossos processos aqui dentro do Mosquite, como é que a gente encara tudo isso, as ferramentas e métricas que pra gente são extremamente importantes e algumas dicas de por onde vocês devem começar os processos de vocês aí dentro. Macrofunil. Vamos começar olhando o que seria um macrofunil. Você pode acompanhar aí na tela que o macrofunil, eu gosto muito dessa lógica dos 5 são, que ele fala de atração, qualificação, tração, retenção e nutrição. Então o macrofunil ele compreende todo o processo geral que o seu lead passa até virar cliente, até muitas vezes depois de ser cliente, lembrando que isso é macro. Dentro de cada um desses sãos, vamos dizer assim, tem micro processos, micro etapas que tem que ser passado. Mas entendendo de forma geral, a atração então é a entrada do funil, é a entrada de leads. As empresas normalmente têm até mais de uma, pode ser passiva, pode ser ativa, inbound, outbound, geração de listas, enfim, são as formas de atrair novas oportunidades para dentro do nosso funil. Qualificação é a etapa onde a gente tem que entender se essas oportunidades que estão chegando, elas fazem ou não sentido para o meu negócio, se elas estão no timing de compra, então eu realmente colocar na mão dos meus vendedores só o que faz mais sentido. Tração é o que a gente conhece como vendas mesmo, então é receber essas oportunidades, entender delas, o pitch que eu devo fazer, qual que é a dor que eles estão sentindo e conseguir juntar a minha forma de explicação, a minha solução com essa dor para que faça sentido e de fato conseguir fazer a venda no final. Lá na outra ponta, a gente tem a retenção, que é beleza, vendi para esse cara, uma vez que eu vendi, agora eu preciso retê-lo, eu preciso que ele continue comprando, pagando, compre mais, compre outros produtos. E lá embaixo, nutrição, que é uma etapa que ela compreende o funil inteiro que vocês vão ter aí dentro. Sempre é importante estar nutrindo, indiferente da fase que esse lead esteja, nutrir esse lead de informações. Lembrando que cada macro etapa dessa, ela vai ter tipos de nutrição um pouquinho diferentes uma da outra, mas a gente vai entender um pouquinho sobre isso, ok? Então, falando um pouco de atração, a gente tem basicamente 2 formas de enxergar isso. Atração ativa e atração passiva. Aqui eu escolhi falar dessa forma para a gente não precisar listar todos os tipos de atração, canais de atração que uma empresa ela pode explorar, que são muitos no final das contas. Então vamos entender como passiva. O exemplo mais clássico disso é através de conteúdo, inbound marketing. Passivo é toda aquela forma de atração onde o lead vem até você. Ativo é todo aquele tipo de atração onde nós vamos atrás do nosso lead. E só passando uma pincelada rápida aqui sobre as principais características de cada uma delas, é que dentro da passiva, normalmente ela é mais escalável. O que isso significa? Significa que com a mesma quantidade de equipe, ou crescendo muito pouco a quantidade de equipe, a quantidade de investimento que eu coloco, eu consigo aumentar e descolar ela mais esse investimento, fazer com que ela cresça de forma mais exponencial. Isso é uma característica muito interessante que as empresas que olham hoje para recorrência, né, empresas com modelos de negócios como SaaS e etc., elas olham muito para esse tipo de entrada e com muito carinho. Não é à toa que nos últimos anos vem se falando tanto de inbound marketing, e o principal motivo é esse, é a escalabilidade que ela gera. Mas ao mesmo tempo, ela tem uma outra característica que é muito importante e muitas empresas acabam ignorando um pouco isso, que é o ROI, que é o retorno sobre o investimento. O retorno sobre o investimento da atração passiva, ele tende a ser mais demorado. Isso é ruim? Não necessariamente. Se a empresa está com a expectativa alinhada com isso, ela sabe que ela não vai trazer dinheiro para ontem dessa estratégia, que ela vai ter um tempo ali de 3, 6, 8 meses para desenvolvê-la e aí começar a trazer resultados disso, se isso está alinhado, maravilha, mas o que a empresa está fazendo durante esse tempo para gerar receita que é importante? Então qual que é a questão no final das contas? É que ela é uma estratégia que ela vai ser construída, ela toma o seu tempo, só que quanto mais tempo se ganha, mais escalável ela tende a se tornar. Outra característica dela é que ela é possível terceirizar no começo. Existem boas agências de marketing, de SEO, agências em geral, consultores que podem ajudar caso dentro da empresa não tenha pessoas com isso muito claro ainda de como ser construído. Isso é muito interessante. E ela tem uma eficácia muito grande em mercados pequenos e médios, onde existe mais volume, talvez seja interessante de falar dessa forma. Então significa que a gente consegue abordar uma massa muito grande dentro da internet, dentro dos conteúdos que você posta em blog, etc.
essa massa interage com isso e a gente cria processos que possibilita toda essa galera de chegar até vocês em forma de lead. Já a atração ativa, lembrando que a gente está olhando para ela muito mais como nós, como empresa, buscando outras empresas, leads, oportunidades, prospects, chama da forma como você preferir. Estou buscando eles no mercado para trazer eles para dentro. Ela é menos escalável, é uma característica dela sim, porque para pensar, vamos usar a prospecção ativa cold call, cold e-mail como exemplo. Vamos supor que eu contratei um pré-vendedor para minha empresa e esse pré-vendedor ou pré-vendedora, ele consegue fazer ali uma estimativa de 20 agendamentos por mês. E eu sei que desses 20 agendamentos eu gero, 5 vendas, por exemplo. Show! Eu quero agora 40 agendamentos, eu preciso contratar mais uma pessoa. Eu quero 60, mais uma pessoa e assim por diante. Então ele não é escalável na medida onde eu digo que eu tenho uma pessoa que gera isso. Para conseguir aumentar essa quantidade de agendamentos, eu preciso de mais uma pessoa. É muito mais difícil, em muitos casos até impossível, descolar a quantidade de investimento que eu coloco da quantidade de resultado que eu consigo coletar disso. De novo, isso é ruim? Depende, às vezes o ticket pode fazer total sentido de eu ter 20 pré-vendedores na minha empresa e isso se justifica. Então nada é ruim ou nada é bom, é questão de execução e de se adaptar ao modelo de negócio que vocês têm. Outra característica interessante é que o ROI ele é mais rápido. Eu não preciso criar uma certa base de conteúdos, uma base de leitores que toma tempo para que eles interajam e daí eu consiga tirar o meu crescimento. É o tempo onde eu tenho de construir um bom processo, uma boa abordagem e as pessoas começarem, meus pré-vendedores começarem a prospectar isso no mercado. O ROI ele é muito mais rápido. Aqui, nunca recomendo uma terceirização direta. Pode contar com ajuda, consultoria, listas, se talvez em alguns casos faça sentido, mas a força de qualificação, de prospecção, é muito importante ela estar dentro da empresa, porque ela é uma área de inteligência. Ela sendo uma área de inteligência, fica muito difícil de tu perder um pouco dessa inteligência, tu perder a evolução disso, perder Pensa que é uma máquina funcionando. Então, se tu percebe que a máquina não está funcionando muito bem, tu tem que ter a capacidade de pegar a ferramenta e moldar pontualmente alguma coisa ali dentro para que essa máquina seja mais eficiente. Então, é a mesma lógica, essa máquina ela tem que estar dentro de casa. Por isso que eu nunca indico terceirizar isso, é bom ter dentro de casa. E ela tem uma eficácia muito grande em mercados médios e grandes, porque, principalmente grandes, tem um volume menor, às vezes faz mais sentido eu ir direto na pessoa que eu quero conversar e desenvolver um pitch, uma forma de abordagem que consiga trazer ela para perto, do que esperar os mercados muito grandes e limitados interagirem com o meu conteúdo para eu falar com eles. Mas o mais importante aqui, uma não anula a outra. É muito comum as empresas terem as duas andando em paralelo, inclusive. Quanto mais capilaridade existe na atração da tua empresa, a tendência é que ela seja mais saudável em relação à receita que ela gera. Porque é natural que às vezes uma vai dar um pouquinho menos de resultado naquele mês, a outra um pouco mais, e as coisas vão se equilibrando. Beleza? Seguindo então adiante, vamos falar agora da segunda parte do funil, que é a qualificação. Atração resolvemos, vamos para a qualificação. Peguei esse lead, agora eu vou vender para ele. Não, cuidado, muita calma nessa hora, porque sair vendendo para todo mundo também nunca é um bom plano. Vender gasta dinheiro. Essa é uma verdade, é custoso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter muita certeza para quem que a gente vai dedicar esse esforço. Para isso que serve a qualificação. A qualificação, da melhor forma, quando bem feita, ela tem 3 pilares que tem que ser resolvidos antes de entender se é um bom lead, para jogar adiante para vendas, tá? Primeiro desses pilares, tem que ter fit de negócios, fit técnico. A minha solução, tecnicamente, tem que conseguir se encaixar com as necessidades que aquela empresa tem. Então, se eu vendo máquina agrícola, não faz sentido nenhum eu falar com uma empresa, um escritório de advocacia, por exemplo. Eles não vão usar minha máquina. Fit de negócio é o primeiro deles. E normalmente as empresas têm isso muito claro. Fit de negócios, todo mundo olha. Só que tem outros 2 que são menosprezados, digamos assim, ou esquecidos muitas vezes. Segundo deles é timing. E esse é difícil de levantar mesmo, mas é necessário. O timing é entender. Eu vendo máquinas agrícolas, então eu tenho um público específico que eu posso atender de X empresas. Mas não é todo mundo nesse público que está pronto para comprar nesse momento em que eu estou falando com eles.
Vamos supor que eu atendo o mercado agrícola, como a gente falou, eu estou conversando lá com o fulaninho que quer comprar uma máquina nova, ou na verdade, não sei nem se ele quer comprar ainda, eu estou descobrindo o timing dele, só que eu descubro que há 2 meses atrás ele acabou de comprar a máquina. Ele tá no timing? Ele não tá, ele acabou de comprar. Essa máquina ainda vai ter que passar por muita lavoura para conseguir justificar que ele vai vender ela, comprar uma nova e etc. Então, timing significa, o cliente que eu estou comprando, ele está no momento de compra de fato, eu estou chegando na janela certa. É muito interessante para levantar isso, conversar com os clientes que vocês já têm hoje e fazer perguntas para eles, como, por que tu me contratou? 6 meses atrás tu teria me contratado? 1 ano atrás tu teria me contratado? Não. Por quê? O que mudou? O que tu percebeu lá de trás que fez tu perceber a diferença que seria a tua empresa com a minha solução, com o meu produto, com o meu serviço, o que quer que seja? Então o segundo item é identificar nessa qualificação se esse lead está no timing certo para a gente vender para ele. E terceiro, definir muito bem quem é um decisor. Eu tenho que estar falando com o decisor. Muitas vezes é difícil fazer essa escalada. O meu decisor é o gerente, mas eu só tô com o analista. Tudo bem, mas tu sabe que tem que chegar no gerente e isso é um passo importante, então tem que desenvolver para isso. Esses 3 pontos são os 3 pilares para uma boa qualificação. Pitch de negócios, janela de compra, timing e decisor, estar com a pessoa certa. E para levantar isso, não existe segredo, você vai ter que perguntar. Só que não pode ser um questionário onde eu fico perguntando e a pessoa me respondendo. Aí eu pergunto, qual foi a última vez que tu comprou máquinas agrícolas? Foi tal dia. Comprou de quem? E vai ficar chato pra caramba. Não vão por essa linha. O roteiro de abordagem, ele tem que ser uma conversa, uma boa conversa. Então a dica que fica aqui, primeiro, é estudar gatilhos mentais. Não vou entrar nisso nessa palestra de hoje, então pesquisem e entendam sobre, mas criar um roteiro de abordagem que ele seja dinâmico, que de fato ele seja uma conversação. Para fazer isso, 3 passos que são interessantes. Primeiro, entrega uma informação relevante. Segundo, faça uma das perguntas de qualificação. Terceiro, complementa a resposta mostrando interesse e já liga com a próxima pergunta e isso vai se transformar naturalmente em uma conversa. Então, por exemplo, em vez de eu perguntar simplesmente qual a máquina que você usa hoje na sua indústria para esteira de produção, eu posso simplesmente ir na linha de, olha, a gente conversa com muitas indústrias, é muito interessante para nós estarmos perto desse mercado, a gente tem fulano, beltrano, ciclano como cliente, e cara, a gente tem percebido cada vez mais uma migração de esteira de produção para a linha XYZ. Como é que vocês estão lidando com esse movimento de mercado? Vocês também foram para essa linha de máquinas? Como é que vocês estão se adaptando a isso? Primeiro eu fiz uma consideração, entreguei dados de mercado, contextualizei para depois fazer minha pergunta. E eles vão falar assim, a gente está usando a máquina Power Pita Masters 2000. Beleza, cara. Agora tu tem a tua resposta. Faz uma consideração sobre isso, complementa. Cara, a máquina Master Pita Blaster 2000, ela é muito interessante, a gente percebeu que ela dá uns problemas assim assado, toma cuidado com isso. Mas aproveitando que a gente está falando disso, próxima pergunta. E assim você vai desenvolvendo e coletando os dados necessários para avançar com a qualificação dessa oportunidade. Uma vez que as respostas estão alinhadas com o seu ICP, com a sua persona, com a persona que você desenhou, que é o comprador ideal, agora sim você vai colocar essa oportunidade na mão de vendas lá do outro lado, na parte de tração, que é a parte que a gente vai falar agora. Sobre tração, vamos entender um pouquinho melhor qual que é o melhor modelo de venda para cada tipo de modelo de negócio, tá? Como vocês podem ver aí na tela, existe um gráfico bem interessante que ele fala sobre complexidade na horizontal com um ticket médio na linha vertical. Então o que é interessante ali? Se a complexidade do que eu vendo ela é baixa, ou seja, o que eu estou oferecendo não é tão difícil de ser explicado, de ser implementado e etc., assim como o ticket médio ele é baixo pra caramba, vai acabar caindo naquele primeiro quadrante onde o modelo de negócio de vocês faz muito sentido ser self-service. Ou seja, o cliente ele vai sozinho identificar suas necessidades, vai interagir tecnologicamente com a sua solução para que ele faça essa compra sozinho e tá tudo certo, isso é um ótimo modelo de negócio. Se a complexidade ela ainda é baixa para média, talvez até aumentando um pouco mais essa complexidade, e o ticket começa a ficar maior também,
A gente começa a falar de vendas transacionais, que é aquela venda onde funciona super bem o inside sales, uma venda que o vendedor tá ali conversando com esse cliente, mas não tem tantos touch points, não tem que planejar uma proposta mega técnica para oferecer aquilo. Eu consigo ter vendedores com um volume maior de leads dentro do funil deles e ainda assim justifica ter essas pessoas nesse meio. Se a complexidade é alta pra caramba do que você vende, o ticket também ele acompanha isso, a gente vai para a venda enterprise, que até pouco tempo era muito comum fazer field sales, hoje cada vez mais a gente percebe que o inside sales também está pegando essa parte do mercado. Se você está inserido nesse mercado e ainda não entendeu o inside sales, não para tudo agora, assiste até o final, mas começa a pesquisar sobre isso urgentemente. Mas as empresas enterprises, elas têm mais necessidades de pessoas técnicas na negociação, fazer grandes orçamentos técnicos difíceis, cálculos específicos para cada cliente, mas isso se justifica pelo ticket. Agora, se a sua empresa tem uma complexidade extremamente alta e o ticket é baixo, você vai ali para o cemitério, que é o último quadrante ali que a gente estava falando, ou seja, você vai gastar muito dinheiro para conseguir vender para essa pessoa e essa pessoa não vai dar dinheiro suficiente para sustentar a sua operação. Então, cada modelo de vendas ele tem suas particularidades. Entenda onde você se encontra nesses quadrantes aqui e pensa em todo o modelo da sua empresa baseado nisso, porque tem diferenças. Uma venda self-service é completamente diferente de uma venda transacional. Uma venda transacional tem muitas semelhanças, mas muitas diferenças de uma venda enterprise. E assim por diante. Então, seguindo, de forma muito geral, dá pra gente pensar que quando tu tá no quadrante de self-service, automação e suporte funciona. Transacional, fazer totalmente inside sales, super funciona. Enterprise, field sales era a realidade até então, hoje já é mesclada com inside sales. Nem todos os touch points de uma enterprise hoje são tomando um cafezinho na frente do gestor, na frente desse cliente, beleza? Vamos entendendo do macro funil, a atração, como vocês podem acompanhar aqui, ela está específico em uma parte, só que dentro dela, assim como em todas as outras que a gente falou e ainda vai falar, tem processos menores por dentro. E na venda é muito importante a gente deixar isso claro, destrinchar isso um pouco mais, até trouxe um exemplo aqui para vocês acompanharem. Então olhem aqui no slide. Dentro de tração, a gente pode ter um processo que compreende, isso aqui é um exemplo, você não precisa pegar isso e copiar para o seu modelo de empresa, é um exemplo, mas pode compreender, por exemplo, olha, primeiro eu tenho a apresentação, ou seja, eu tenho que apresentar a minha solução para esse lead, para que ele possa ver se faz sentido ou não. Depois eu tenho maturação. De maturação, ele tem que olhar para a solução que eu estou oferecendo e muitas vezes maturar sobre, estudar sobre, relacionar os problemas que ele tem, se de fato são resolvidos com a sua solução. Uma vez que ele maturou, faz sentido para ele, ele vai para negociação, porque agora eu sei, ok, faz sentido o que você quer me oferecer, mas vamos falar de preço, vamos falar de prazos, vamos falar, sabe, é aquela parte que é natural que vai existir. Negociamos, chegamos ali nos preços que são interessantes, nos prazos que eu quero, então agora a gente vai para fechamento, olha, eu vou ter que mandar aqui para o meu financeiro autorizar, eu vou ter que mandar para o jurídico para validar esse contrato aqui, esses termos, essa parte, e por último, sei lá, pagamento, que agora eu já mandei o boletão lá, agora estou esperando eles pagarem e tá tudo certo. Isso aqui é um exemplo de alguns processos dentro de tração, dentro de vendas que a gente pode ter numa empresa. Então é muito importante que dentro de tração a gente entenda que o vendedor ele tem que passar junto com o cliente, lead dele, prospect, de novo, cada um vai chamar de um jeito, dentro de cada uma dessas etapas. Ah, ô Dudu, mas eles podem pular de apresentação direto para pagamento, porque eu já fechei venda em um dia aqui. Claro que pode, mas o mais importante desse processo aqui é entender a forma como o seu cliente compra. Só porque ele pulou no mesmo dia de apresentação para pagamento, não quer dizer que por um espaço muito rápido ele já não maturou e já estava ciente que precisava de ti. Durante aquela a própria conversa, já rolou a negociação ali, ele já chegou no acordo. Naquela mesma reunião já estava todo mundo que é responsável por bater esse martelo. E naquela mesma reunião, todo mundo já concordou em comprar e já foram pagar. Não quer dizer que eles não passaram por essas etapas. Então, quando você for construir essas etapas dentro da empresa, se questione primeiro de tudo como é que o cliente de vocês faz para adquirir a solução que vocês estão oferecendo.
E construir o funil dessa forma é o melhor jeito de entender como é que eu posso encurtar esse tempo de negociação, como é que eu posso me adiantar aos problemas que vão acontecer, às objeções que vão surgir, para que eu possa botar mais pressão nesse lead para venda e assim por diante. Então ter isso claro é super importante para que a gente tenha um modelo saudável dentro da estrutura comercial da empresa. Beleza? Como que a gente faz para controlar isso dentro do Mosquite? Então vou usar a gente aí como um caso para explicar como é que a gente analisa essas etapas. Lembrando aqui, eu fui até tração, que retenção é outro papo, SS, e a gente está falando o que eu tenho que fazer com esse lead agora. Então antes de eu falar um pouquinho do Mosquite, vamos retomar um pouquinho? Vamos retomar o raciocínio? Então eu atraí o lead, seja de forma passiva ou ativa. Eu entendi que de forma passiva, se eu começar agora, o resultado ele não vem agora, ele vem um pouco mais na frente. Só que no futuro da minha empresa isso vai ser mais escalável. Super interessante essa estratégia. Em paralelo a isso, eu posso estar fazendo, por exemplo, prospecção ativa. ROI mais curto, que é ótimo para minha empresa, então o dinheiro que eu vou colocar ali ele tende a voltar mais rápido, só que ele não escala, mas eu consigo ter uma boa previsibilidade, principalmente nesses primeiros momentos. No futuro da minha empresa pode ser que eu esteja com os dois funcionando paralelamente, funcionando super bem. Gerei esses leads, chegaram até mim. Agora eu vou qualificar esses leads, eu vou entender se eles têm, primeiro, fit de negócios com o que eu quero oferecer. Segundo, eu vou entender se eles estão no timing de compra que eu quero propor, que é o meu tempo de venda também. E por último, se eu estou falando com a pessoa certa. Não estou falando com a pessoa certa, não está no timing de compra, é só daqui a 6 meses? Não vou falar com ele agora, daqui a 6 meses eu falo com ele. Bateu esses 3 pontos, eu consegui coletar através de uma conversa, onde não é um questionário, é onde eu consigo manter uma conversação, onde primeiro eu falo um pouco de contexto, peço uma informação, pego essa informação e depois coloco meus pensamentos em cima disso e transformo numa conversa para fazer as próximas perguntas. Coletei tudo isso. Tem fit de negócios, tá no time, tô falando com a pessoa certa, agora vai pro meu vendedor. O meu vendedor, ele tá preparado com um processo, onde dentro desse processo, ele tá conseguindo visualizar como é que o cliente dele faz para comprar, ele tá conseguindo alocar essa oportunidade nas etapas certas desse processo, para que ele possa ter muito mais tranquilidade de saber o quanto de pressão ele pode pôr. A pressão que eu coloco numa pessoa, num lead que está em maturação é completamente diferente da pressão que eu coloco quem lá está em fechamento, por exemplo. Eu boto muito mais pressão para quem está no final do funil. Para quem está em maturação, o material que eu mando é mais nutritivo, mais de conhecimento, para ajudar ele nessa tomada de decisão. O material que eu mando para quem está em fechamento é, vamos fechar, eu tenho essa condição, tô com isso aqui, trouxe pra gente, vamos bater esse martelo. Então agora, vamos falar um pouquinho sobre como aqui dentro do Mosquite a gente olha e metrifica esses processos. A metrificação é uma parte extremamente importante, assim como as ferramentas que você utiliza, para garantir que os processos que você criou estão funcionando, estão estáveis, estão trazendo resultado da forma como deveriam e são eficientes. Basicamente é isso. Então vamos lá, algumas ferramentas que a gente utiliza no Mosquite, outras empresas usam, para explicar um pouquinho para vocês dentro do nosso modelo. Dentro de marketing, a gente tem ferramentas como Autopilot, que vai olhar para fluxo de automação e nutrição, tem Unbounce Instapage, que é para criação de landing page, tem OptiMonster para fazer pop-up na geração de leads, se você trabalha com site, ele precisa de fazer pop-ups para ajudar na geração. MailChimp para envio de e-mail, nutrição, automação, social media, o Buffer para social media, Zapier para fazer automação, integração de ferramentas. Isso é o que a gente olha e usa muito no Mosquite, mas também tem uma série de ferramentas olhando para marketing, geração de leads no mercado, como por exemplo para prospecção ativa, como para inbound, para como canais. Essas aqui são as que a gente olha e usa no Mosquite. Pré-vendas. A gente usa, obviamente, o próprio Mosquite para fazer a gestão de lead, funil comercial. A gente usa a Zenvia para toda a parte de ligações integrado dentro do Mosquite, para que a gente consiga fazer, a minha equipe faça as ligações de qualificação. Isso me gere métricas de tempo de ligação, quantidade de ligações, conexões, e dessa forma eu consigo ter uma noção muito maior de, por exemplo, eu quero saber, eu tenho o pré-vendedor A e o pré-vendedor B. Nossa, eu tô vendo que o pré-vendedor B não tá chegando no resultado final, que é agendamento, da forma que eu gostaria.
Vamos ver se ele está fazendo um volume de tentativas boa. Vamos ver se a minutagem que ele está no telefone ela é boa. Por exemplo, percebi ali que realmente ele faz metade das tentativas de ligação do meu pré-vendedor A, por exemplo. Então, eu preciso que ele aumente esse volume para chegar nesse resultado. Não, ele faz até mais volume de ligações do que o A. Só que ele tem uma quantidade menor de minutagem no telefone. Poxa, então deixa eu escutar essas ligações, deixa eu ver como é que eu posso ajudar ele a evoluir isso. Às vezes é questão de abordagem, discurso que eu preciso alinhar. Então isso para o gestor fica muito mais fácil de conseguir entender que tipo de esforço ele tem que colocar dentro de cada pessoa na equipe, baseado nas métricas que ele está coletando. A gente inclusive usa a GivoChat para a parte de telefonia passiva, para o cliente poder entrar em contato conosco através de um telefone, ele clica lá e a gente acaba ligando para ele porque ele selecionou que queria que a gente ligasse, chat, etc. As principais métricas que a gente olha para pré-venda, lembrando que hoje dentro do Mosquite, o nosso processo principal ele é através de inbound sales. Então, desde lá do marketing vindo inbound marketing, conteúdo, gerando lead através do trial, a equipe entrando em contato, fazendo a venda lá na outra ponta, tudo inside sales. Quais são as métricas que a gente olha para a equipe de pré-vendas, na parte de qualificação desses leads e tudo mais? A gente olha principalmente quantos leads eles estão recebendo, o tempo que eles estão tomando para a primeira abordagem, quantidade de ligações, agendamentos, e a meta está atrelada a isso, e a taxa de queda de reunião. Com essas principais métricas, você vai ter uma noção se sua equipe está mandando bem ou se precisa melhorar. Se eu estou recebendo pouco lead, obviamente a quantidade de agendamento, que a meta não vai ser atingida se a única forma dele de agendar é vindo do inbound. Agora, se ele faz prospecção ativa, que é um outro modelo, quantos leads ele prospectou para fazer abordagens e assim por diante, essas aqui que vocês estão vendo no slide são as principais métricas, mas não as únicas, que a gente olha aqui dentro do Mosquite. Vendas, ferramentas, a gente usa obviamente como CRM o Mosquite para a equipe fazer o acompanhamento de gestão de funil, oportunidades. A gente usa a Zenvia também para a parte de ligações. A gente usa o ClickSign para muito pontualmente, quando algum cliente muito grande fora do nosso perfil, a gente acaba fechando algum tipo de contrato. A gente usa esse tipo de ferramenta para fazer algum acordo pontual, cada vez mais diminuindo o volume disso. É muito importante que o processo ele seja muito linear quando a gente fala de SaaS e seja padronizado, mas muitas empresas que estão aí acompanhando estão muito no começo e precisam de uma forma de assinar contrato. ClickSign é uma boa. E para fazer calls, aí sugiro, inclusive o Google Meet, tem a própria ferramenta do Mosquite que a gente utiliza para calls também, que é bem interessante, para poder fazer as vendas inside sales. As principais métricas que a gente olha dentro da nossa equipe de vendas, lembrando que antes eu estava falando de atração, estava falando de qualificação, agora eu estou falando de tração, outra parte do processo. As principais métricas que a gente olha é a reunião feitas. Eu quero saber quantas reuniões a minha equipe de vendas fez, quantos negócios foram abertos, tempo de negociação médio, a conversão do topo para o fundo dentro de tração, qual que é a conversão das reuniões que o meu vendedor recebeu naquele mês em relação ao que ele fechou. Então o meu vendedor lá, naquele mês, ele fez 100 reuniões. Dessas 100 reuniões, ele fechou 30. Então a taxa de conversão dele está ali em 30%. Isso é muito interessante para gerar um benchmark. Cara, eu começo a analisar e vejo que minha equipe de vendas converte 10% do que eles recebem, é pouco. Eles convertem 40%, 50%, ótimo número. Dessa forma eu consigo entender se eu tenho melhorias a serem feitas ainda dentro do meu processo. E claro, interações é extremamente importante, a gente analisa quantas interações eles fizeram. A gente faz semanalmente com a equipe de vendas uma reunião de forecasting, que basicamente forecasting ali é de previsão, né? É para prever a próxima semana deles, o que eles têm na mão, o que está mais perto de comprar, o quanto que eles acham que vão conseguir trazer. E a meta da nossa equipe é em MRR. Então eles têm que trazer em receita recorrente um valor X, e é assim que, de forma mais simplista, a gente consegue olhar as principais métricas da nossa equipe de vendas, lembrando de novo que a gente é uma empresa SaaS, e isso faz sentido na nossa realidade. Se a sua realidade é diferente, fica à vontade, no final vou deixar os meus links ali de LinkedIn, etc. Se quiser trocar uma ideia sobre isso, estou à disposição. Seguindo então, CS,
a gente olha... agora, por mais que eu não tenha falado sobre processos de CS, isso é uma parte que ela demanda muito mais tempo. Então estudem muito sobre isso. Mas para aproveitar que a gente está aqui junto agora, vou falar um pouquinho das ferramentas que a gente utiliza para que vocês possam entender o que pode ser feito aí dentro da equipe de vocês. Então, por exemplo, a gente usa o próprio Mosquitty para gestão de projetos, para receber esse projeto, fazer o onboarding dele, e a gente utiliza muito o Intercom como uma base para que a gente possa desenvolver isso dentro da nossa equipe. Dentro do Intercom a gente tem o chat também, para o suporte e tudo mais. E as principais métricas que a gente utiliza dentro do CS é Net Churn. O Net Churn, ele é o quanto de cliente que eu perdi em relação à receita daquele mês. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor que em fevereiro do ano X, eu cheguei eu finalizei aquele mês e minha receita total da minha base de clientes daquele mês foi R$100 mil, por exemplo, tá? E ótimo, agora de fevereiro a gente está falando de março. Março está acontecendo, tem vendas acontecendo, mas a receita que eu terminei em fevereiro foi R$100 mil. Net Churn, meta de Net Churn é o quanto desses R$100 mil durante março, mas durante esses R$100 mil que eu tinha até fevereiro, quanto desses 100 mil eu perdi em março. Então existem métricas, existem benchmarks para cada modelo de negócios que é interessante analisar, mas normalmente se classifica um bom Net Churn, o quanto eu perdi da minha receita anterior naquele mês, alguma coisa entre até 4% no máximo, assim, mesmo. 3%, 4% já está começando a ficar ineficiente a tua operação. Isso, de novo, para modelo SaaS recorrente. Tem outras métricas interessantes que são para outros tipos de negócio. Tempo de primeira resposta para suporte, extremamente importante. Satisfação dos atendimentos, importante. Health Score, o quanto saudável essa conta está baseado no que ela faz ou deixa de fazer, importante. NPS, que é Net Promoter Score, é basicamente o cliente ele vai ter que responder uma pergunta dizendo, olha, numa nota de 0 a 10, o quanto você recomendaria um Mosquitty para um amigo, colega e etc. Se essa pessoa responde de 0 a 6, ela é uma detratora da marca, ela está insatisfeita e você vai ter que fazer ações para que isso melhore. Se ela responde 7 ou 8, ela é neutra, é o famoso nem fede nem cheira. E se é 9 ou 10, ela é uma promotora, ela está satisfeita com o que você está entregando. Então, com base nessa nota, ajuda muito a saber o que você tem que fazer com cada cliente que você tem na base e como você está levando o produto, sua solução, se é da melhor forma possível. De forma geral, quando você for construir os processos da sua empresa, a minha dica é, sempre vá do geral ao detalhado. Não queria criar muitos detalhes no seu processo. Quando ele diz sim, vem para cá, quando diz não, vem para cá. Vai entendendo de fora para aprofundar. Primeiro entende pelo que o cliente tem que passar para ir melhorando depois as especificidades. Especificidades é uma palavra ótima, mas é exatamente isso. Vá do geral ao detalhado, não fica preocupado com cada coisinha já logo no começo, entende o amplo primeiro. Essa é a minha primeira dica. Tudo que a gente faz aqui dentro do Mosquitty, qualquer processo novo que a gente cria, que a gente olha, existe uma regra de 3 para que ele funcione para a gente. Para a gente mexer em qualquer coisa aqui dentro, ele tem que completar esses 3 parâmetros. Tem que trazer agilidade em relação ao que tinha antes, tem que aumentar o nível de controle da operação e tem que conseguir simplificar as interações. Então todo novo processo que a gente cria aqui internamente, ele tem que olhar para esses 3 pontos, os 3 têm que estar bem abastecidos para que a gente avance com essa evolução de processo dentro do Mosquitty. E como vocês podem ver aqui na tela, isso nos gera o que a gente acha mais irado de tudo isso, que é o feedback dos clientes extremamente positivos, falando que adoraram o atendimento, que a empresa já tem 4 anos, já passaram pela mão de várias outras empresas CRM, mas é no Mosquitty que eles se encontraram, o atendimento impecável, tudo isso é resultado, não é só as pessoas incríveis que de fato a gente contratou, isso também é processo, contratar boas pessoas é processo, mas abastecê-las com as melhores ferramentas e formas com que elas consigam explorar o potencial que elas têm para ter um bom atendimento, para você ter um cliente satisfeito ali no final. Então, isso que é o feedback de quando você está acertando. Olhem muito para isso, é muito importante. E no mais, pessoal, tá aqui meus contatos. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, trocar ideia, trocar figurinha. Se achar interessante fazer um trial dentro do Mosquitty, faça um trial, entenda se faz sentido para a realidade de vocês. Fale com a nossa equipe para entender um pouco melhor. Como eu disse, meus contatos estão aqui.
Fiquem à vontade. E além disso, aproveitem o resto do evento, consumam esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a conseguir desenvolver melhor as operações, ver pontos de vista diferentes, trocar figurinha e fazer networking com outras pessoas também. Mas no mais, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e um abraço e até a próxima.